eu vou começar com a pergunta mais genuína. Ontem, ao ver a programação inteira, uma pessoa me perguntou assim: Elisa, não consegui entender uma coisa. Se a Venezuela é dona do próprio país e do petróleo e de tudo que tem embaixo, como é que chega um outro país e diz: olha, a partir de agora acabou? A partir de agora quem vai gerir sou eu. Onde é que está a regra? Que tipo de embasamento? Esse papo de narcotráfico, combate a narcotráfico, combate aos direitos humanos. Professora, isso foi apenas uma desculpa, uma cortina de fumaça para o objetivo do petróleo? Bom dia, Elisa. Bom dia Bom a todos dia. que estão aqui nos assistindo. Eu acho importantíssimo o que você falou, porque reflete exatamente quais são os objetivos dos Estados Unidos com essa intervenção na Venezuela. Vamos começar trabalhando com o que é o Estado. O Estado ele precisa ter três elementos. Ele precisa ter território, ele precisa ter povo e ele precisa ter soberania. Soberania adquire-se a partir do reconhecimento internacional e pela não ingerência externa. A partir do momento que eu tenho uma ingerência externa, ainda que o governo seja ilegítimo, não pode haver justamente uma soberania, o que leva a crer que o Estado deixa de ser um Estado. O que aconteceu nesse momento na Venezuela, com certeza, foi uma invasão ilegítima dos Estados Unidos. Ainda que nós tivéssemos, como de fato nós temos, um regime ditatorial, um regime perpetrador de violação dos direitos humanos, não é esse o meio de se combater esse regime e tirar a população venezuelana dessa situação de vulnerabilidade. A gente precisa entender que o direito internacional, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, ele construiu instrumentos, ele construiu aparatos para debater e principalmente para conter essas violações advindas de regimes ilegítimos ou regimes ditatoriais. Essas ferramentas repousam basicamente em duas, Elisa. A primeira delas é justamente o Conselho de Segurança autorizar com que a Força Internacional faça uma intervenção militar em um determinado estado. Vamos dar um exemplo aqui, a questão do Afeganistão, que houve uma invasão, entre aspas, não vamos colocar invasão, mas houve uma intervenção legítima, porque o Conselho de Segurança assegurou esse ingresso das forças internacionais. E o segundo caso está previsto no artigo 51 da Carta de São Francisco, da Carta da ONU, que prevê quando o Estado está ameaçado, a ponto de ter, inclusive, uma ameaça à sua integridade territorial, ele pode fazer uma invasão em outro Estado. Mas não é nenhum desses casos, né, Elisa? Vamos e convenhamos que não é a situação. O governo de Maduro, por mais problemático que fosse, não colocaria em risco, ou não colocou em risco o governo dos Estados Unidos. E aí, para piorar a situação, a gente tem dois pontos que o Trump destaca, que a gente não sabe muito bem como é que se dá ao certo essa questão. O primeiro ponto é a questão do narcoterrorismo e do narco-estado. Não existem esses conceitos. Não existe essa previsão no direito internacional. O Tribunal Penal Internacional não prevê. A legislação, inclusive interna dos Estados Unidos, não prevê. Foi uma invenção para garantir justamente essa intervenção na Venezuela. Parênteses, nós não estamos falando aqui que o governo do Maduro não é problemático, não perpetrou violação de direitos humanos e não deve ser afastado, porque de fato ele tinha que ser afastado, mas pelos meios legítimos. E para piorar a situação, Elisa, e aí é o ponto que você pega, é o seguinte: não somos nós falando, não sou eu especialista, não é você jornalista falando que os Estados Unidos têm interesse no petróleo venezuelano. É o Trump falando. O Trump deu essa declaração. Ele falou: nós estamos aqui porque queremos retomar o petróleo que é nosso, mas em realidade é da Venezuela. E ainda mais, para fechar minha fala inicial, e ainda mais problemático é o seguinte: o petróleo da Venezuela é o único interesse. O Trump sequer retoma a fala de salvar o povo venezuelano. E o problema que a gente vislumbra aqui é o seguinte: será que essa população não vai ficar ainda mais vulnerável com essa intervenção dos Estados Unidos? A gente espera de coração que não. Mas nada me leva a crer que essa não será a configuração futura da população venezuelana, infelizmente, Elisa.